Não se fala em outra coisa. Isolamento social. Já parou para pensar que muitas famílias de autistas vivem isso a vida inteira? Fazer todo um planejamento para ir ao mercado, não poder visitar a família, amigos, ir em locais públicos e festas. Não ter escola para o filho e nem ter alguém para ficar com ele quando você trabalhar. Rezar para o filho não ficar em crise, pois não tem terapia suficiente para todos os autistas, nem no SUS e nem no plano de saúde. Ficar com medo de como vai ser viver sem dinheiro e ter dificuldade até para receber apoio do governo. Ter que achar coisas para fazer com seu filho 24 horas, porque não tem locais de atendimento para ele. Sem contar as desorganizações, a restrição alimentar, o distúrbio do sono, a agressividade, o toque. Ainda está achando ruim ficar em casa na quarentena? Nossa luta no autismo é por uma vida. Cada família azul tem a sua ilha. Algumas têm pontes e outras não. E você? Está sendo ponte na ilha de alguém? Nos ajude a levar qualidade de vida para muitos autistas e suas famílias. Seja nossa ponte. Precisamos de sua doação. Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira, mais uma live com vocês. Agradecendo a presença de todos, o pessoal está entrando devagarinho. Hoje a gente tem uma presença muito especial, a gente tem a presença do seu Hugo Enio Braz, ele é moderador da Rede Gaúcha Pro Autismo, e hoje ele vai conversar conosco sobre como está o cenário, né? O que a Rede Gaúcha pode nos dizer sobre o autismo aqui no Rio Grande do Sul. Ele vai se apresentar e vão fazendo as perguntas, se alguém tiver dúvida no decorrer, e pode colocando as perguntas ali que a gente vai tentando responder. Boa noite, seu Hugo, seja bem-vindo. Boa noite, Kátia. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É ótimo a gente poder conversar. Nesse momento de isolamento, é uma oportunidade que a gente tem de conversar. Eu vou completar a minha apresentação. Em Isso. primeiro lugar, e acima de tudo, eu sou avô do Henrique, que hoje está com 14 anos, foi diagnosticado como autista quando tinha 1 ano e 8 meses. E desde então, como costuma acontecer com todas as famílias, né, a gente sai em busca de informação, sai em busca de conhecimento, que a gente fica meio sem chão, né? Na verdade, não é meio sem chão, a gente fica sem chão mesmo quando a gente recebe o diagnóstico, né? Verdade. E foi muito complicado, como é complicado normalmente para todas as famílias, e a gente percebeu, né, a imensa carência de conhecimento que nós tínhamos, né, como família, e num dado momento percebemos que existiam uma série de associações pelo mundo, né, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul também, e então nós, em Santa Cruz do Sul, porque eu estou falando de Santa Cruz do Sul, resolvemos criar aqui, junto com outros familiares, a Luz Azul, que é a Associação de Familiares de Autistas daqui de Santa Cruz do Sul. Isso foi em dezembro de 2012. E logo em seguida começamos a entrar em contato com outras associações, com a associação, a primeira que nós entramos em contato foi com a Associação Pandorga de São Leopoldo, então, que é uma referência para todos nós, né? Não só agora, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma referência no Brasil, a Associação Pandora, conduzido pela dona Raide, pelo seu Nelson, pessoas fantásticas. E ficamos sabendo, né, que
lá em 2011, ou seja, um ano antes da criação da nossa associação, o professor Nelson teve a ideia de criar a Rede Gaúcha para o Autismo. Então, num encontro de familiares que aconteceu naquele ano, de 6 associações que existiam na época, aqui no estado, ele teve essa ideia de criar essa rede para haver uma troca maior de informações, haver um intercâmbio de conhecimentos e apoio, montar uma rede de apoio entre as associações também buscando tornar mais efetivas as ações dessas associações. Então, começou ali a trajetória da Rede Gaúcha para o Autismo, que é um movimento que congrega todas as associações de familiares de autistas daqui do estado do Rio Grande do Sul. Começou, como eu disse, com 6 associações. Hoje são 34 associações que compõem a rede. Houve um crescimento muito expressivo, muito bom. Isso sinaliza para uma mobilização muito grande em torno da causa do autismo aqui no estado e com reflexos muito positivos, que a gente vai falar mais adiante. Bom, o professor Nelson foi o primeiro moderador da rede, depois, em função da extrema atividade que ele tem uma atuação muito grande, principalmente na área de formação. A Pandorga tem uma divisão, que é a Pandorga Formação, e ele é o coordenador dessa área, que envolve muitíssimo ele nessa parte. Então, num dado momento também, ele passou essa função de moderador para mim. Então, a rede, como eu estava falando, é um movimento, não é uma federação de associações, não é ela não possui essa estrutura que todas as associações têm de presidente, vice-presidente, tesoureiro, essas coisas todas. Não, tá? Só existe essa figura do moderador ou moderadora que serve como um facilitador, né, entre as associações, facilitando esse diálogo entre as associações, né, tendo essa função de agregar ações. Bom, o princípio básico da Rede Gaúcha é justamente o fortalecimento do movimento. Defesa de direitos, lutar por conquistas, apoiar as associações na sua caminhada, produzir ações que venham a fortalecer esse movimento. Então, basicamente, a Rede Gaúcha tem essa função de servir também de interlocutora junto aos poderes constituídos, principalmente tanto em nível municipal quanto em nível estadual. Então, basicamente, essa aí é o que é a rede e como mais ou menos ela funciona. E a gente participa já, né, como associação desde o início, como grupo do WhatsApp, então a gente vai recebendo todas as informações, as atualizações, tá? E eu lhe pergunto assim, ó, a comunicação, já fez alguns movimentos junto, tá? Como é que está a comunicação e as propostas junto ao Estado, ao nosso governo? Bom, essa pergunta vem muito bem agora, nesse momento, tá? Como todos sabem, em setembro do ano passado, foi criada, foi sancionada a Lei Gaúcha para o Autismo, que institui a política estadual de atendimento integrado às pessoas com autismo no Rio Grande do Sul. Fazer um pequeno histórico, né? Havia uma intenção, desde que em 2012 foi sancionada a Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo no Brasil. Havia uma preocupação muito grande de se tentar ampliar essa política em nível estadual. Essa lei é muito importante, a Lei Berenice Piana é uma lei fundamental para nós, para todo o movimento autista, porque ela
ela estabelece alguns critérios e estabelece uma base de ação que é muito importante para o nosso movimento, principalmente no momento em que ela estabelece, fica ali explícito na lei berenice-piana, que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Antes dessa lei, a pessoa com autismo não era nem considerada uma pessoa típica, nem tampouco uma pessoa com deficiência. Então, ficava num limbo. Então, essa lei, já no momento em que ela estabelece isso, né, se abre uma porta para um olhar diferenciado para as pessoas com deficiência. Facilidade de acesso a terapias, né, principalmente, e passa a ser considerada, principalmente quando em 2015 é sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso ainda vem a fortalecer mais e a pessoa com autismo fica inserida ali também naquilo que é previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, como eu disse, a gente pensava e achava que seria muito importante que o Estado tivesse uma legislação que ampliasse ainda mais as possibilidades de atendimento. E em 2016, a Rede Gaúcha se reuniu, nós fazíamos reuniões periódicas lá em São Leopoldo, que é a sede da Pandorga, que como eu disse antes, é uma referência para nós. Então, ainda a rede ainda não era tão grande, ainda comportava a gente se reunir lá em São Leopoldo, e pensamos, e em conjunto foi criada uma proposta de lei, né, que virou depois um projeto de lei e que, posteriormente, no ano passado, para nossa alegria, esse projeto de lei foi protocolado em abril e, logo em seguida, ele teve uma tramitação bastante rápida na Assembleia e que culminou em setembro. Primeiro, ela foi aprovada por unanimidade na Assembleia e depois foi sancionada pelo governador em setembro do ano passado. Bom, por que tínhamos essa preocupação, né? Porque nós sentíamos que, mesmo com a lei berenice-piana criada, com o Estatuto da Pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência em vigor, né, ainda muita coisa permanecia estável, né, sem mudança. Era como se ainda a gente continuasse patinando na defesa e na busca por direitos. Ou seja, haviam duas leis extremamente importantes, a Lei berenice-piana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovadas e vigorando, mas a gente percebia que era muito difícil a gente fazer valer aqueles direitos. Havia uma briga constante, busca por respeito àquilo que estava previsto ali, coisas como, por exemplo, monitores para alunos com autismo incluídos em sala regular de ensino. Às vezes tem que se recorrer, inclusive, até ao Ministério Público para que isso seja respeitado, porque às vezes nem o próprio Estado, às vezes, atende. Então a gente tem que forçar, tem que valer. Então a gente pensava, nós temos que ampliar ainda mais isso, né? Temos que deixar isso ainda mais claro, o quanto é preciso a gente ampliar os nossos direitos. Então, essa lei, que felizmente foi sancionada e que foi elaborada, é importante que se diga isso, ela foi toda ela redigida pelas associações da Rede Gaúcha para o Autismo. Então, não foi redigido por ninguém de fora, ela foi redigida por nós mesmos. É um trabalho democrático, né? E essa é uma característica da Rede Gaúcha. Ela é um movimento que é totalmente democrático, ele é horizontal, não existe hierarquia. Então, essa figura do moderador, que hoje eu estou exercendo essa função, não tem poder absolutamente nenhum. Como eu disse antes, é só um facilitador. Por quê? Porque as decisões são tomadas em conjunto, né? Nada é feito sem sem que as associações sejam consultadas, sem que elas se manifestem.
Bom, então, dentro dessa linha, conseguimos que, após a lei ter sido sancionada, tivemos a sorte de logo em seguida também, e é importante que se diga que também do outro lado houve uma boa vontade, houve uma acolhida por parte do executivo, de logo em seguida a gente marcar uma reunião para ver o que a gente podia fazer, o que podia ser feito para já começar a tornar fato, né, viabilizar ações que estavam previstas na Lei Gaúcha para o Autismo. Então, em outubro, a partir de outubro do ano passado, começamos a nos reunir lá em Porto Alegre, representantes da rede, inclusive num dado momento foram várias associações lá a Porto Alegre para nos reunirmos lá na Secretaria Estadual de Saúde para mostrarmos quais eram os nossos pleitos principais, quais eram as nossas principais demandas, né? Então, um dos pontos muito fortes, desde o início a gente sentia a importância da necessidade de criação, eram de centros de referência em autismo no Estado. Então, sabíamos da importância, mas também sabíamos da dificuldade de fazer isso. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa complexa. Não depende apenas do nosso empenho, depende também da vontade política de fazer. Então, às vezes, a gente sabe que a gente esbarra nisso aí, mas, felizmente, ao que tudo indica, existe uma sinalização muito positiva do Executivo no sentido de atender essa nossa demanda. Agora, nessa sexta-feira passada, foram retomadas as reuniões que tinham sido suspensas por conta da pandemia, porque nós vínhamos realizando reuniões quinzenais lá em Porto Alegre. As reuniões eram sempre realizadas ali no Centro Administrativo Fernando Ferrari, ali no Centro Administrativo em Porto Alegre. Mas aí teve que ser, essas reuniões presenciais tiveram que ser suspensas por conta da Covid-19. Agora, essas reuniões foram retomadas, a primeira foi agora na sexta-feira passada, de forma virtual, para que a gente continuasse trabalhando, se reunindo. Nessas reuniões fazem parte, além da Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Educação, de Trabalho e Assistência Social, a FADERS, Conselho Regional de Pediatria, no caso a Rede Gaúcha também, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Então, existe essa reunião com essas secretarias de Estado, algumas outras instituições, como a FADERS e o Conselho de Pediatria, e representantes da rede. E estamos avançando nesse sentido. Já estamos começando a traçar algumas diretrizes e para ver de que forma a gente consegue viabilizar na prática algumas coisas que estão previstas nessa lei, como, por exemplo, capacitação dos profissionais nas áreas da saúde, da educação, da assistência social. Isso é muito importante. Apoio às famílias é outro ponto extremamente importante. Na área social, por exemplo, uma das grandes preocupações que nós temos é, além da preocupação com as famílias, do apoio às famílias, o empoderamento das famílias, também o atendimento às necessidades daquelas pessoas autistas que atingiram, por exemplo, a idade adulta e que têm necessidades sociais, como, por exemplo, de inserção no mercado de trabalho, né? Oficinas, terapias, e outras atividades sociais, como, por exemplo, o acesso à cultura, ao lazer, né? À arte, ao esporte. Então, são tentativas que se está fazendo agora de ver como
o Estado pode desenvolver, em nível estadual, é claro, né, ações que comecem a contemplar essas necessidades que se tem. Então, o cenário atual da ação da Rede Gaúcha está sendo essa, né, de tentar avançar, e se pretende que até o final do ano se tenha alguma novidade em relação à criação de pelo menos um centro de referência, que ainda não se sabe exatamente como ele vai ser, e é isso que está sendo estudado agora, como ele vai ser. Então, essa questão conceitual, né, de que forma que ele vai ser estruturado, como é que ele vai agir na prática, porque uma coisa é a gente ter a vontade que ele exista, depois a gente tem que ver de que forma se pode fazer com que isso aí seja viável, de que forma que ele vai ser, onde ele vai ser, todas essas coisas ainda estão em estudo, mas estamos avançando, isso para nós é muito bom, é uma coisa que nos motiva muito, porque nós não achávamos que tão rapidamente nós chegaríamos nesse ponto. E uma fala, eu peguei a sua fala muito importante, é essa parte quando chega na idade adulta, né? E nós temos bastante dificuldade, né, por experiência aqui da Associação de Cachoeirinha, né, da nossa demanda, nós temos muita dificuldade ainda na área da educação, da saúde, da inserção, né, dos autistas em toda a rede pública. Porque a intenção da nossa associação não é pegar os autistas e colocar dentro de uma escola. Nós lutamos pela inserção deles nos projetos que já tem do município. Essa é a nossa base. É inserir eles dentro da escola municipal, estadual, tá? Particular, e tem uns poucos casos, e inserir no mercado de trabalho os adultos, os que não têm essa condição de ser inserido no mercado de trabalho, ser inserido em grupos e em atendimentos, porque a gente vê a importância a mudança que tem só a convívio social do adulto. Exatamente, exatamente. E a criança, fala, seu... Não, essa questão do autista adulto, às vezes, quando se fala em autismo, normalmente se fala na criança, né? O autismo infantil. Geralmente se fala em criança, porque a criança autista e tal. Mas eles crescem, né? Se tornam adolescentes, se tornam adultos. O autismo é uma condição para a vida inteira, nós sabemos, né? Só que, enquanto são crianças, normalmente o Estado atende. Quando eu digo Estado, é o poder público, tanto o município quanto o Estado, né? Atendem aquelas necessidades nas EMEIs, nas EMEFs, né? Nas escolas. Então, só que é muito comum, principalmente aqueles que têm um comprometimento maior, eles passam pelo ensino fundamental. E quando cessa o ensino fundamental, normalmente, para muitos, cessa a escola, né? Muitos não conseguem ir para o ensino médio. Então, acabam ficando no ensino fundamental ali, entram na adolescência, né? Sem mais escola, não tem mais nada, né? Aquilo tudo que era, né, ofertado para eles deixa de acontecer. Então, acabam ficando apenas em casa. Isso é um problema muito sério, porque a impressão que dá é que o poder público, né, cumpre a sua função até ali e depois, olha, parece que aquela pessoa deixa de existir, né, perante os olhos do poder público. Então, como o ensino fundamental, até o ensino fundamental é obrigatório, então aquilo vai sendo dado porque tem que ser dado, né? Mas depois dali lava-se as mãos, né? Então, nada mais é feito e aquela pessoa tem necessidade de vida social. Ela precisa frequentar espaços, precisa ir ao cinema, precisa ter o seu lazer, ele precisa continuar aprendendo, porque todos nós estamos aprendendo o tempo todo, né? Então a gente está sempre estudando, lendo, né? O simples fato de conversar com outras pessoas é um aprendizado, né, que a gente tem. Só que para essas pessoas acaba restando
a vida em casa, com seus familiares apenas, né? Então, essa preocupação com o autista adulto é uma coisa que a gente está procurando bater com bastante ênfase, né? Tocar com bastante veemência nessa parte, justamente porque eles continuam existindo, eles são cidadãos, né? Todos nós somos cidadãos. Eles não podem ser desconsiderados, eles não podem se tornar invisíveis aos olhos do poder público, né? Então, nós temos que lutar por isso. Então, é claro, vamos continuar lutando pelo atendimento das crianças, né, por uma melhor inclusão escolar, principalmente ali no ensino fundamental, tá? Mas também no ensino médio é muito importante, e também no ensino superior. Então, temos casos de autistas já cursando algum curso de nível superior, mas enfrentando problemas de inclusão no ensino superior. Então, na rede, a gente sabe que isso aí acontece, né? Nós temos, por exemplo, teve um caso muito emblemático, né, lá na Universidade Federal de Pelotas, que teve um trabalho muito bem feito, no sentido que é uma menina que era daqui de Santa Cruz do Sul, que foi estudar em Pelotas, na Universidade Federal, estava encontrando alguns problemas, né, para ela ser entendida, em função das peculiaridades dela, o jeito um pouco diferente de se expressar, de se conduzir. Isso estava gerando algumas dificuldades de inclusão na universidade. A universidade de lá tem um núcleo de apoio, e esse núcleo de apoio, através do contato da rede com esse núcleo, com a universidade, esse núcleo de apoio foi acionado, e essa menina teve uma excelente acolhida, né? Tá sendo acompanhada, né? Sendo visto quais são as necessidades dela. Então, é importante salientar esse exemplo para mostrar que as necessidades de apoio para a inclusão escolar vão desde da EMEI, do ensino infantil, até a universidade, até cursos superiores. Então, e a gente tem que trazer isso, mostrar isso, porque isso é uma realidade, né? Então, o adulto também precisa desse apoio, às vezes tanto quanto, ou em determinadas circunstâncias, a depender do comprometimento que ele tem, ele pode ter necessidades imensas de apoio. E por ele ser adulto, por ele não estar mais com aquele olhar que o Estado tem para as crianças, ele passa a ser descuidado, ele passa a não ser atendido como deve ser. Eu vejo como uma sucessão de ações, né? Tem que Uhum. começar lá na infância, a estimulação é super importante. Meu filho é adulto, tem 28 anos, tá? Mas eu vejo que tem que começar desde a criança. Tem que Uhum. dar o atendimento integral. E o que as associações, tanto a Rede Gaúcha, está fazendo esse meio campo? Como associação, a gente também é uma rede para dar suporte para as coisas acontecerem. O que a Rede Gaúcha faz? Ela me corrija se eu estiver errado, tá, seu? Ela é a nossa mediação entre o poder público e as associações. E através dessas leis é que a gente vai conseguir fazer as coisas. Porque não adianta a gente estar em casa, cada um com o seu problema, cada um com as suas dificuldades, e o poder público não vai vir na casa da gente perguntar, Kátia, o que está precisando para o Vinícius? Não. É a gente, como pais, como educadores, como agente de saúde, como moderador da rede, que nós somos pais e nós somos familiares de autista. Isso nos facilita muito, né? Que a maioria das associações é formada por pais e familiares, né? Uhum. Isso já nos facilita um monte. Nós que temos que fazer esse engajamento, se juntar e fazer as leis. E depois de feita, nós já temos bastante lei, nós temos leis municipal aqui em Cachoeirinha, que já vem ao encontro a lei da Berenice Viana, mais a nossa lei estadual. Eu acho que tem que ser tudo a nível estadual, porque cada município faz as suas leis. Nós temos a nossa do município aqui, que é até 18 anos, não me engano, passa do ensino médio, eles não têm mais atividade nenhuma. Aí pensa, né?
uma criança e adolescente, jovem, que foi inserido uma vida toda numa escola. Daqui a pouco ele vai para casa sem nada para fazer. Exatamente. Né? Um adulto típico sai da escola e começa a trabalhar. E o adulto autista? O que ele faz? Sai da escola e fica ocioso. E todo aquele ganho que a gente vem devagarinho, que a gente vem tentando, e que as escolas estão apoiando, chega nesse ponto, eles perdem tudo, porque a gente sabe que é muito fácil eles perderem todas as habilidades que eles aprenderam, ou adormecer, se tu não fazer eles desenvolver, né? Não estimular. Eles precisam ser estimulados. Então, a nossa função como rede gaúcha e como associação é fazer que as leis sejam cumpridas. Porque não é fácil, né, seu Lúcio? Você estava dizendo. Não é fácil. A lei está lá, mas e aí? Como fazer essa lei funcionar? Como fazer essa lei nos beneficiar? Sem meter o pé na porta, porque eu prefiro que a gente caminhe com, eu sempre digo aqui no município, eu caminho junto com o município, junto com o governo. Nós temos muito apoio aqui do governo, não tenho queixa nenhuma. As nossas reivindicações, tanto na saúde, na educação, o próprio prefeito, nós temos bastante apoio. Então, a gente trabalha junto, porque nós queremos os direitos deles dentro que o município tem o dever de nos dar. Só que, para isso, algumas leis têm que ser mudadas. Por exemplo, no meu entender, a gente tinha que ter leis estaduais, né? Ou até nacional mesmo, que todos os municípios funcionassem da mesma maneira. Enquanto não tiver isso aí, vai ser muito difícil, porque cada um tem um direito, vamos supor. Aí, o que a nossa luta vai até um certo momento no município, e aí ela se barra ali, porque o município tem aquela determinada lei. E eu participo também aqui do Conselho da Pessoa com Deficiência, e a gente se barra muito também na lei, até onde a gente pode ir. Às vezes as pessoas dizem, mas por que vocês não fazem, por que vocês não criam? Tem coisas, né, seu Hugo, que a gente não consegue ultrapassar, que tem que ser com muita luta e muito devagar. E aí entra um ponto muito importante, que as associações, as pessoas... O que são as associações? As associações são as pessoas. A gente tem que ter isso muito claro, né? A rede não é um ser abstrato. A rede é uma união de pessoas. Nós temos que nos conscientizar que nós temos uma função muito importante, a função de mudar a sociedade em que nós vivemos. Nós temos que nos conscientizar que, no momento em que a gente assume essa caminhada, assume essa luta, nós assumimos também a condição de agentes de mudança social. É essa a nossa função. Nós queremos o quê? Nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, onde exista um respeito maior pela diversidade humana. Então, se a gente for pensar seriamente sobre o nosso papel, nós não estamos querendo apenas determinadas coisas ou lutar pelo atendimento da criança A ou B, ou do adolescente ou do adulto A ou B. Nós estamos tentando ampliar essa condição de respeito às pessoas, à diversidade humana em geral e às pessoas autistas em particular. É um trabalho de construção, e aí tu fizeste uma colocação muito importante, Kátia, na questão da relação das associações com o poder público. Desde que a Rede Gaúcha foi constituída, e até antes da Rede Gaúcha ser constituída, né, com as associações que até então existiam, sempre houve um trabalho de dar consistência à ação das associações, de fazer com que as associações mostrassem que havia uma dignidade no seu trabalho, uma retidão no seu trabalho. Isso fez com que o nosso movimento, o movimento autista, e isso não é uma característica só aqui do Rio Grande do Sul,
é uma característica do movimento autista em geral, dá para se dizer até mundial, né? Ele adquiriu uma respeitabilidade muito grande. Por quê? Porque a ideia não é, como tu disseste, pegar e meter o pé na porta, né, e brigando e tal. Não, é a gente, com firmeza, mas com consistência, mostrar a que viemos. O que a gente pretende, né? Mostrar que a nossa luta é uma luta justa e que para isso nós precisamos conscientizar, e aí entra um trabalho muito importante das associações, é de levar para a sociedade a conscientização sobre exatamente o que é o autismo. E, não, e quando se fala em sociedade, não se está falando apenas daquelas pessoas que nós conhecemos, que fazem parte do nosso círculo social, mas também daqueles profissionais que lidam com as pessoas autistas, os profissionais da área da saúde e da educação, principalmente, né? Porque existem muitos profissionais que ainda, até por conta, muitas vezes, alguns até por conta das atitudes das associações, começaram a buscar conhecimento. Então, a nossa caminhada, nós temos que fazer essa reflexão, que a nossa caminhada tem trazido frutos muito importantes. Não podemos minimizar, temos muito a avançar, muito, muito, muito mesmo, nós temos que avançar. Mas já avançamos também muito. Não podemos desconsiderar tudo o que já foi conseguido. Então, esse respeito que o nosso movimento adquiriu se deve à nossa ação. O conhecimento que, inclusive, muitos profissionais já adquiriram se deve à nossa ação. Então, um médico, muitas vezes, se vê obrigado a buscar conhecimento porque ele está sendo demandado, ele está sendo procurado, né? Então, peraí, vou ter que estudar um pouco mais a respeito disso. Então, a gente nem se dá conta, mas você também é por conta da nossa pressão. Então, essa, de certa forma, essa mensagem que eu gostaria que ficasse bem claro, né, para todos que fazem parte de associações, que essa união é extremamente importante, que tem que haver consistência, como eu disse antes, firmeza. Nós temos que adquirir, é importante, nós temos que adquirir conhecimento. E o conhecimento que nós adquirirmos é que vai também fortalecer as nossas ações. E uma das nossas obrigações, da nossa obrigação, né, tanto como associação e como rede, é a conscientização. Eu sempre falo que a gente não consegue cobrar uma coisa que a gente não está ensinando. Uhum. E a nossa comunidade, até como o senhor falou, mundial mesmo, ainda precisa aprender muito. Hoje a gente já vê que tem muitas ações, já aparece o autismo na televisão, coisa que não aparecia um tempo atrás. Uhum. Nós já temos o mês de abril, que é um mês bem alusivo, que a gente faz campanhas. Ainda não está bom, porque ainda não está sendo mostrado o autismo como ele é, ainda está sendo muito romantizado, na minha opinião. Acho que ainda temos muito que mostrar por aí, como se dá o autismo na sua íntegra, né? Ou tanto crianças como adultos. Mas a nossa caminhada tem dado muito frutos. Isso eu concordo, tem dado muitos frutos. O nosso governador do estado sabe que a nossa associação, assim como a rede, nós não temos partido político. Tá? Nós somos apartidários e a gente acha que quem está lá no poder tem que nos fazer as leis e trabalhar para nós, como para toda a nossa sociedade. Então, a gente sempre cobra dos que estão lá. A nossa Câmara de Vereadores também aqui. O que a gente faz quando a gente precisa de uma ação que venha do município, que venha da Câmara? A conscientização. Nós notamos que, quando a gente conseguiu terreno para a associação aqui, o prefeito assinou, né, como é de praxe, e vai para a Câmara de Vereadores. Antes de chegar na Câmara, a gente foi lá e em todos os gabinetes explicar o que era o autismo e por que a gente precisava de um terreno. Muitos nem sabiam do que se tratava. E no dia que a gente conseguiu ganhar o terreno, foi lindo de ver. Porque todos estavam conscientizados do que era o autismo e por que a gente precisava daquele terreno.
Porque para muitos a gente teve que explicar por que a gente precisava de um terreno tão grande, dentro do que eles achavam, né? Que é um terreno numa área nobre, um terreno bom, um terreno grande, para nós até poderia ser maior, né? Porque a gente sabe que a nossa demanda é maior. Mas muita gente não entendia por que a gente precisava, se tinha a PAI e tinha outras entidades no nosso município. Então, a gente teve que fazer essa conscientização e dá muito certo. Através disso, a gente viu que só conscientizando, né? Indo, a gente vai para a sinaleira, faz movimentos. Não é só a gente está aqui, está atendendo as famílias, mas por trás, né? A gente está fazendo reunião junto com a rede, está tentando lutar, está tentando fazer com que essas leis sejam feitas e sejam cumpridas, porque a nossa lei, todas as nossas diretrizes, como a lei do SUS, ela é perfeita. Ela não precisa ser mudada. Se ela fosse cumprida na íntegra, a gente não precisava nem de moderação para falar em autismo, né? Se fosse cumprida na íntegra, a gente não precisava estar aqui conversando hoje. Era só chegar num atendimento e, Perfeito. olha, lei tal e tal e tal, todo mundo teria conhecimento e conseguiria fazer, mas a gente sabe que a gente está muito longe ainda disso. Sim. Já fizemos muita coisa, estamos caminhando, e eu acho que a gente está indo muito bem, tanto como municípios e quanto o Estado também, mas ainda tem muita coisa que nós temos que fazer. E, como o senhor disse, quando a gente comprou essa briga, a gente sabia que não ia ser fácil, e como familiares, pais e cuidadores, pais, mães, cuidadores, a gente sabe que essa luta é uma luta para sempre. E a Sim. gente aceitou e que a gente tem que se fazer cumprir, né? Toda a gente sabe, eles têm que ter vaga na escola. Ah, tá, tem que ter. Aí tu chega na escola, ah, não, mas não dá, não tem. Tem que ter mediador dentro da sala de aula, educador social, que a gente chama aqui em Cachoeirinha. Mas cadê o educador social? Ah, mas tem a lei, mas não tem, porque o Estado, como um governo, ainda não está preparado. Simplesmente as escolas especiais foram fechadas, né, que é onde nossos filhos ainda eram inseridos, e não teve aquele preparo em tempo hábil, já faz muitos anos isso, para aceitar esse público, para conseguir resgatar esse público e manter dentro de sala de aula. E a gente sabe que muitos têm muita dificuldade ainda em sala de aula. Tem crianças que ficam 40 minutos dentro de sala de aula no município, por semana. O autismo, a gente sabe que isso aí é perde muito, o autista perde muito, porque ele precisa de rotina e ele precisa estar sempre lembrando das coisas, sempre sendo estimulado. Aí uma semana aqui no sul chove, nessa semana ele já não vai, daí na outra semana ele fica só 40 minutos em sala. E quando a gente pensou em formar a associação, foi para dar esse suporte, porque nada melhor do que a mãe e os cuidadores para saber o que realmente eles precisam. A gente começou sinalizando, né? Começou sinalizando e olha quanta lei já foi feita, né? Aqui no município a gente tem a lei de que eles têm preferência nas filas, né? Foi uma lei municipal que foi feita, né? A gente tem a lei também da Berenice. Há pouco tempo, há poucas semanas atrás, a Secretaria da Saúde nos ajudou com as carteirinhas, né? Hoje a gente tem a carteirinha do autista e fazendo um pouquinho essa lei se valer. Só que a gente cansa, né, seu Hugo, como pai, como mãe, de ter que chegar nos lugares e estar tá sempre tendo que dizer, ai, meu filho é autista, ai, eu tenho preferência. Então, o nosso papel? Conscientizar. No dia que todo mundo tiver consciência do que é o autismo e o porquê que a gente tem que ter essa preferência, o que pode acarretar se a gente tiver com um filho dentro do mercado e daqui a pouco ele vai se desestabilizar, ele vai se desorganizar e a gente tem que largar a compra, tem que largar tudo que está fazendo, muitas coisas que a gente precisa, tem que largar e tem que ir embora. O dia que a gente conseguir ter essa consciência, a carteirinha já vai ser até uma coisa que só vai ser para bonito. E essa inserção que é importante a gente lutar, né, seu? Sim. Eu vou aproveitar na tua fala. Como é que nós estamos de tempo? Falta ainda temos uns 10 minutos, eu acho. Jairo. Então, mas rapidinho eu vou falar. Vou aproveitar para falar rapidinho, aproveitando essa tua fala, Kátia. Está me ouvindo?
Tô ouvindo bem, Ah, pode tá. falar. Sobre a questão do atendimento prioritário, tem uma, uma outra ação da Rede Gaúcha que não se trata de atendimento prioritário, mas me fez lembrar que eu não havia mencionado antes, que por ação da rede, em contato com esse grupo de trabalho que foi formado, que foi nomeado pelo governador para que fossem estudadas as ações possíveis a partir da Lei Gaúcha para o Autismo, uma das questões que foi levantada pelas nossas associações, tu estás acompanhando isso aí, tu sabes, é a questão de como fica a questão do acompanhante no caso de um autista, de uma pessoa autista, que venha a ser internado em função desse problema da Covid-19. Né? Que a gente sabe que os protocolos médicos recomendam, não recomendam, eles impõem que a pessoa fique em isolamento no hospital. Né? Sim. Então, no caso, a gente sabe que uma pessoa autista, pode ser criança, pode ser adulto, né? Se ela tem uma pessoa que é a referência dela, ela precisa dessa pessoa, né, para acompanhar ela, porque senão ela pode se desestabilizar, ela pode não conseguir se comunicar, ela pode ter problemas sensoriais muito sérios, né, que dificultem a permanência dela naquele ambiente totalmente estranho para ela, cheio de estímulos visuais, sonoros, né? Então, é um ambiente completamente diferente. Se ela não tiver o pai, a mãe, ou aquele familiar, ou aquela pessoa responsável que o acompanhe, ela pode entrar em pânico, pode simplesmente surtar e como lidar com isso, né? Então, levamos essa demanda, essa preocupação nossa para a Secretaria Estadual da Saúde e possivelmente essa semana deve sair uma recomendação da Secretaria Estadual da Saúde para toda a rede hospitalar do Estado, no sentido de ser permitida a presença, o acompanhamento daquela pessoa que é a referência, tá? E assegurando também a essa pessoa a segurança necessária, né, para ela estar ali. Né? Então, porque esse documento teve a colaboração da rede, né, na redação dele, né, e foi colocado, né, que todas essas questões sensoriais, seletividade alimentar, vamos supor, a pessoa está internada, e ela tem, não é qualquer comida que, que ele tolera, por exemplo, né, Sim. o familiar tem que ser ouvido. Né? Então, não apenas acompanhar, mas também o familiar fazer parte daquele processo de acompanhamento daquela pessoa. Então, essa aí é mais uma ação produtiva, né, da rede, que deu resultado, com isso deve sair essa semana, essa resolução, essa recomendação à rede hospitalar do Estado, que está saindo por uma ação, por uma solicitação direta da Rede Gaúcha à Secretaria Estadual da Saúde. É assim que a gente vai caminhando e vai conseguindo coisas importantes, né? Porque pensa bem, um autista de qualquer idade tá no hospital e se vê sozinho, sem a sua referência, né? É Pensa, pânico, né? É um pânico, até sofrimento por medonho. tratamento ele não vai conseguir nem fazer o tratamento, nem se alimentar. Então, quando a gente pede que as ações, as mudanças de leis, é devido a isso, né? A gente sabe. E tem outro ponto que também tu havias colocado, a questão da escola, do monitor, etc. Nós também estamos preocupados em lançar, de certa forma, um desafio ao setor da educação, não só aqui no Estado, mas no Brasil, de que o sistema educacional seja repensado. Então, nós sabemos que o conceito de inclusão, a inclusão escolar, é um conceito novo numa estrutura antiga. A escola nunca foi pensada para as pessoas com deficiência, para os diferentes, como eles costumavam chamar, né? Pessoa com deficiência. Sim. E ela foi pensada para aquelas pessoas típicas que davam conta do recado. Aquela que não conseguia dar conta do recado ia
para casa. Por exemplo, eu como pela minha idade dá para perceber, né? Eu nunca tive nenhum coleguinha com deficiência, nem física, nem deficiência física, muito menos intelectual, né? Suponho que na minha época não deveriam existir autistas, eu acho. Tá? Eu acho que Eles não, não porque estavam não aí, né? tinha, não estava aí, tá? Então, não tinha. Essas crianças, esses adolescentes, ou iam para alguma instituição, tipo uma PAI ou coisa parecida, ou para um internato, não sei, tá? Isso, Mas na escola eles não estavam, não. né? Então, claro, houve todo um movimento, né, que vem já de alguns anos e que culmina, né, com a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência também, né, mas antes disso já vinha um movimento de, é, de se incluir as pessoas com deficiência nas escolas. Bom, isso cada vez está avançando mais, mas a escola continua a mesma. As pessoas com deficiência estão sendo colocadas dentro das escolas, mas está havendo uma inclusão verdadeiramente? Essa é uma questão que a resposta nós sabemos. Não. Tá? Então, mas o que tem que ser feito? Nós não sabemos exatamente o que tem que ser feito. Nós sabemos que a escola precisa ser mudada. O conceito escola precisa ser mudado. Tem que se repensar que escola é que nós queremos. E agora, nesse momento em que as aulas presenciais estão suspensas, e que se está lidando muito com o ensino remoto, né? Isso tudo está fazendo com que a gente pare para refletir também sobre essas questões, né? De que forma que vão ser as escolas após esse período? Vai voltar a ser tudo como era antes? Ou as pessoas, ou vai haver um retrocesso? As crianças e adolescentes com autismo vão continuar no ensino remoto enquanto os outros vão poder voltar? É, não Existe um receio sabemos. muito sério de que exista um retrocesso nesse processo de retorno às aulas, não se sabe. E até mesmo a gente sabe que esse ensino remoto, por enquanto, está sendo feito de forma totalmente precária, até porque todo mundo foi pego de surpresa, Sim, né? sim. Nós fomos, Não é familiares fomos culpa de pegos de ninguém. surpresa, e os professores também. Sim, Todo o sistema foi pego de surpresa. estão se Mas isso, ajustando. de certa forma, isso vai, e eu espero que isso gere, tá, um questionamento sério das pessoas, dos profissionais que lidam e que estudam a educação, que são essas pessoas que se preocupam em ver como melhorar a educação. Eu, infelizmente, não sou educador, né? Gostaria muito de ser, acho maravilhosa a função de um professor, de uma professora, né? E dessas que se dedicam a pensar como Sim, melhorar a escola, mas a gente acha tranquilamente que a instituição escola precisa ser, a partir desse momento, né? Eu acho que é um momento de inflexão agora, é, a escola precisa ser repensada para que aconteça efetivamente uma inclusão escolar das pessoas com deficiência, que a diversidade humana seja respeitada também nesse espaço. isso é muito importante. Vamos ver o que vai acontecer, né, depois disso tudo. Seu Hugo tem uma pergunta ali. E nós temos associações já em todas as regiões do Rio Grande do Sul? Sim, temos em todas as associações, não temos em Todo- todas as cidades, é claro, temos só 34 Sim, associações. O nosso estado tem, eu acho que é 500 ou 490 e tantas sim, sim. cidades, se eu não me lembro, Uhum. tá? O número exato não me lembro. Mas houve um aumento expressivo e isso está espalhado pelo estado. Realmente, praticamente atende quase que todas as regiões do estado, né? Tem algumas regiões que têm uma concentração maior, né, de, de, de associações, outras têm menos. A região da Campanha não tem tantas associações É, assim, né? A cara, região sul não tem tantas, até porque os municípios são muito grandes. Ali na região norte já tem uma quantidade maior de municípios, tem uma quantidade também maior de associações, mas felizmente está espalhado. e a gente acha que vai estar cada vez crescendo mais, né? Tem Cada que vez, crescer. eu acho que vai atingir. Nós tínhamos o Autismo é Vida, né, em Porto Alegre, agora a gente já está aqui na nossa região, no nosso eixo aqui, já se formou Já, não, bastante. em Porto Alegre tem duas associações. É, Além do agora, Autismo em Vida, também tem a AFAPA, que é a Associação dos Familiares, lá de Autistas de sim, Porto Alegre.
Tá? Então já temos 2 associações só em Porto Alegre. Aí é muito importante, porque aqui, ó, Cachoeirinha, o que a gente faz? Nós primamos pelos autistas de Cachoeirinha, tá? Porque a gente pensa em usar política pública. Quando se usa política pública, a gente não pode ampliar para outros municípios. E aí já vai gerar outras demandas, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, ai meu Deus, mas eu não moro em Cachoeirinha. Aí a gente encaminha já para a associação respectiva, né? Então, o ideal é cada cidade formar a sua associação. Isso seria o ideal, O realmente, ideal, né? né? Não, nem que não tenha sede, né? Mas com a ajuda do. Nós aqui, ó, enquanto a gente não tem sede, a gente usa espaços do município mesmo, de secretarias de saúde, educação, Sim. CTGs, de comunidade em geral, né? Aqui em Santa Cruz do Sul, quando nós criamos quando foi criada aqui em Santa Cruz do Sul a Luz Azul, era a única associação que tinha aqui na região do Vale do Rio Pardo. Então, agora já tem a associação em Vera Cruz, em Rio Pardo, Candelária, Venâncio Aires, Lajeado. Então, isso tudo foi criado depois. Essas pessoas dessas localidades vinham na nossa associação, Sim. né? Porque não existia associação nessas localidades. O convívio com as famílias daqui, né? Junto com essas pessoas, com as famílias dessas, a gente começou a estimular, né? Que nessas localidades fossem criadas associações. E felizmente isso aconteceu, né? Então hoje aqui na volta já temos uma série de associações e a gente espera que sejam criadas outras mais. E vem crescendo, né? É isso aí que nos vai nos impulsionar a fazer a política pública, né? Fazer a ser respeitada e fazer a gente ter essas Isso ações serem amplia. cumpridas. Isso amplia o movimento, fortalece o movimento, Fortalece. porque aí a coisa toma uma dimensão realmente estadual, né? Aí não é uma ou 2 associações lutando, não, aí já são várias. Sim. Como disse, essa reunião que nós tivemos lá em Porto Alegre, lá na Secretaria da Saúde, logo no início, foram praticamente, olha, não chegaram aí todas, na época nós não tínhamos ainda 34, eu acho que nós tínhamos 28 associações. Das 28 associações, eu acho que foram em torno de umas 20 foram nessa grande reunião lá na Secretaria Estadual da Saúde. Isso mostra o peso do movimento. Isso é muito importante. Tem uma consideração. Na verdade, sempre existiram, mas eram excluídos do convívio social. Por isso, se criou as APAES, que foi o movimento dos pais. Hoje, ainda a sociedade prefere continuar escondendo e excluindo, quando a diversidade é que nos faz seres humanos melhores. Realmente. Sem dúvida, excelente O ganho é comentário. das duas partes, né? O ganho das duas partes. Sabe que quando a gente junta aqui toda a galera num CTG, alguma festa, juntava, né? Que agora não dá mais. Era bonito de ver a integração, porque quando eles estão juntos, não existe deficiência. Não existe o que não fala, não existe o que não interage, porque eles se procuram e eles acabam se entendendo, tu já não sabe nem quem é quem mais ali, né? E é muito bonito. E existe uma definição que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente percebe, está explícito ali, que a deficiência é a presença de barreira, né? A deficiência é causada por um impedimento. E essa barreira, geralmente, quando ela é removida, a dificuldade que aquela pessoa tinha, naquele momento deixa. No momento que se facilita, não vai ser a condição física ou intelectual que vai impedir. Por exemplo, a gente sabe que para um cadeirante entrar num determinado prédio, por exemplo, em vez de se colocar um degrau, se coloca uma rampa, isso facilita. Então, os prédios públicos, todos eles, agora já estão praticamente tudo com rampa. Por quê? Senão a pessoa tinha que ser atendida na calçada, não conseguia subir. Então, para se eliminar a barreira que impede, que dificulta a vida de um cadeirante, ele vai continuar sendo cadeirante, mas ele vai ter condições de participar e entrar no mesmo ambiente em pé de igualdade com os demais. Então, a barreira foi removida. Agora, em relação aos autistas, quais são as barreiras?
Então, aí as coisas se complicam. Se complicam porque as barreiras são basicamente barreiras que se chamam de atitudinais. Por desconhecimento do que é o autismo, do que é aquela condição, não é dada a essa pessoa a mesma consideração que é dada às demais. Isso também acontece com pessoas que têm deficiência intelectual, Sim, outros problemas, né? Então, são barreiras basicamente atitudinais. E nas escolas, além das barreiras atitudinais que podem acontecer, questão de bullying, etc., uma série de problemas, tem também barreiras metodológicas, às vezes metodologias inadequadas para aquele aluno, para aquela aluna, né, impedem que ela tenha um desempenho, né, que leve em conta a sua condição de autista. Então, é o conhecimento da condição que faz com que se eliminem as barreiras para que essa pessoa tenha condições de acesso digno à vida. Esse é que é importante a gente entender que o conceito de deficiência hoje está focado, felizmente, na questão das barreiras, dos impedimentos que são colocados para que aquela pessoa exerça a vida com dignidade. E a gente sabe que quando é quebrada essa barreira, porque muitos professores, médicos, todas as áreas existem ótimos profissionais. Quando eles conseguem quebrar essa barreira, a gente vê o ganho que essas crianças e adolescentes e adultos. Então, a gente pensa assim, pô, já está adulto, eu estou com 28 anos. Começou há um ano atrás a conviver em sociedade e que já ampliou a mente. Então, a Uhum. gente precisa de profissionais mas sejam capacitados mesmo. Não assim, ó, agora a partir de amanhã tu vai ter um autista na tua sala de aula e tu te vira. Isso não é da condição para o professor e nem para a Não. escola, né? Tu tem que capacitar primeiro para incluir e para a criança ser bem incluída, porque quando se consegue isso, é fantástico o ganho, né, seu? É É fantástico. E o fantástico. importante é salientar que a qualificação nas escolas não deve ser apenas do professor, da professora que atende Sim, aquele aluno. É de toda a equipe escolar, é de toda a escola, todo, né? desde o vigia da porta, Desde o desde vigia, aquele que recebe a faxineiro, criança. da merendeira, né? De todos, né? Porque se não houver isso aí, não está havendo inclusão. E o Né? autista precisa, Aquela pessoa simplesmente foi colocada ali dentro por força de lei, né? sim. Mas não está sendo dado a ela o respeito que ela merece. É por isso que eu digo que. Oi, está estourando o nosso tempo, né, Jair? É isso? É, terminando essa pandemia, a gente está vislumbrando para o futuro dos nossos jovens e crianças autistas? O que está se Bom, vislumbrando depois que isso tudo passar e a gente começar de novo, né? A viver em sociedade, que é o que a gente luta tanto. não, na verdade, não dá para se dizer, ninguém tem bola de cristal, né? A única coisa que nós estamos cientes é que o nosso movimento vai cada vez mais se fortalecer, né? Não vai ser essa condição que vai esmorecer o nosso movimento, que vai fazer com que o nosso movimento perca a força, né? Como eu disse antes, talvez esse momento em que nós estamos vivenciando nos leve a refletir com mais profundidade sobre os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam, que as pessoas com autismo enfrentam também, né? E que as famílias enfrentam, para que a gente consiga tornar mais forte o movimento de mudança social. Então, na verdade, o que eu espero, né, que efetivamente aconteça é o fortalecimento do nosso movimento. E eu acho que isso aí está se encaminhando para isso. Eu também acho, eu espero, porque assim, ó, eu como representante da associação e mãe também de autista, eu vejo que é um pouquinho de cada um. É um pouco da sociedade, um pouco dos pais, do esforço dos pais, um pouco das associações, das escolas, é todo mundo junto para a gente conseguir fazer esse bem comum. É um pouquinho de cada um vendo a necessidade. Eu vejo também que o nosso futuro é promissor, ele está indo, a gente alcançou bastante coisa nesse pouco tempo de associação e a rede. Quantos anos tem a rede mesmo?
A rede tem desde 2011. Olha só. Se Uhum. tu for pensar em autismo, né, é pouco tempo para tanto É ganho pouco tempo. que já foi, a gente já Exatamente. conseguiu, Isso, né? Nossa, isso mostra muito bem a importância da união. Aquela isso. velha frase que a união faz a força, a gente não tem a noção da importância e da verdade dessa frase. Só a união. E quero dizer, finalizando, que nossos autistas vão ir para a rua, eles vão ocupar os espaços que é de direito deles, e a gente vai conscientizar a sociedade no modo geral, na melhor forma que a gente conseguir, para que eles não acham que eles não precisam ter aceitação. A aceitação ela vai se dar naturalmente. No momento que todo mundo entender qual é as dificuldades que eles têm em conviver nos núcleos. Aí a gente não vai precisar, né, de tanta luta, de tanto desgaste, de tanta O briga. professor, Vai naturalmente o, acontecer. agora, eu estou preocupado com o tempo, né? Não, Daqui a mas pouco já xinga nós. só para fortalecer, só para fortalecer esse finzinho aí. O professor Nelson, da Pandorga, tem uma frase que ele sempre coloca nas palestras dele sobre essa questão da conscientização, e ele projeta sempre essa frase: precisamos falar sobre isso até que todo mundo entenda. Verdade. Pensa. E é bem por aí. Oi? Ah, sim. Bem, Ah, bem sim. importante. As associações que ainda não conhecem a rede, que querem entrar em contato conosco, né, é, tem, tem o e-mail da rede, que é rgpautismo@gmail.com. Esse é o e-mail da rede. Vou repetir: rgpautismo@gmail.com. Ou entrar em contato comigo, né? Através do WhatsApp. Meu telefone é 99786-2529. 99786-2529. Pode me ligar, pode me mandar o WhatsApp, né? Que a gente conversa. Agora, eu estou tentando, inclusive, entrar em contato descobrir que tem uma associação em Dom Pedrito, né? Essa ainda não faz parte da rede. Eu quero entrar, já descobri hoje esse contato, vou ver se hoje talvez eu ainda não faça contato, mas quero ver se amanhã, para não Sim. incomodar agora de noite, né? Quero ver se amanhã eu dou uma ligadinha para ver se aí vai ser mais uma associação a fazer parte. Veja bem, Sim. lá da região sul, né? Lá no Dom Pedrito. Aham. Bem longe. Pessoal, procurem a rede, vamos aproveitar, né, que a gente tem essa oportunidade de união, de dividir, né, de partilha, de divisão das nossas angústias, e a gente tem muito ensinamento através da rede. Nós temos muito que aprender ainda, mesmo como pais, como educadores, como participantes, né, desses movimentos. Pedir, assim, agradecer, seu Hugo, imensamente por você ter comprado essa briga junto com a gente, e que é muito importante ter essa rede, foi de grande valia para nós, né? A gente que começou não tem muito tempo nessa caminhada, né? Temos bastante tempo, bastante experiência como pais, mas na caminhada de associações e leis, e estamos aprendendo, na verdade. Só Todos nós temos a estamos aprendendo. agradecer, um aprende com o outro, né? Tá todo mundo aprendendo o tempo todo, né? Muito É isso aí. obrigada Tá? E pela eu que agradeço. participação. Eu fico muito agradecido pela oportunidade, né? E sempre que precisar, vou estar sempre à Sim, disposição. Contem quando, sempre comigo. quando precisar falar também, pode contar com nossos canais. Hoje, assim, vai ficar essas lives, ficam tudo gravadas, qualquer coisa que queiram ver, quem não conseguiu ver, que assistam, e se tiver alguma pergunta, coloque nos comentários ali, que depois a gente sempre dá uma olhada e responde, porque o nosso tempo está estourando. Muito E eu queria, obrigada. e eu queria dar os meus cumprimentos para finalizar, para dar o tchau, né? Uhum. Parabenizar a Associação Paz e Amor de Cachoeirinha pelo trabalho exemplar que tem feito. Vocês são realmente pessoas assim com um dinamismo maravilhoso, um exemplo. Meus parabéns. Muito obrigada. Como bons pais de autista, né? A gente se obriga a ser proativo da vida, né, seu Hugo? Só quem convive Tem que ser, sabe, tem né? que ser. Muito obrigada, então. Pessoal, Tá bom. tivemos, então, uma ótima live.
coloquem novamente, coloquem só alguma pergunta que precisa. Associações, procure a rede, vai ficar gravado, ou entre em contato conosco, que a gente tem os contatos do senhor Hugo. Obrigado pela participação de todos. Vamos botar esses autistas para a rua, vamos exigir que sejam cumpridas as leis, vamos conhecer as leis. Em primeiro lugar, conhecer aquela lei que nos facilita a nossa vida e facilita tanto a vida dos autistas. Vamos buscar informações, porque às vezes como pais a gente acaba achando que a gente, não, eu sou pai, eu já sei. Não, a gente precisa ter muito conhecimento e ir atrás de muita coisa. Muito obrigada, público, de novo, por terem participado mais uma noite conosco. E a semana que vem teremos mais um convidado especial, como todos. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Beijo para todos. Tchau, seu Hugo. Tchau. Até mais. Tchau, Tchau. cara. Convidar vocês a fazer um ato de amor e de doação para a Associação de Pais de Crianças Autistas lá de Cachoeirinha, que está precisando de doações, e acho que é um gesto bem importante. Para entrar é bem fácil, só entrar, para doar é bem fácil, é só entrar lá no site Paz e Amor, em vez de Paz e Amor é paiseamor.org. paiseamor.org. A doação mínima é de R$10, qualquer doação é muito bem-vinda. Vamos ajudar a rapaziada lá que está precisando e fazer um trabalho espetacular.